Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura, certo? E veremos os seguintes capítulos da obra Procura-se um Coração: 22, 23 e 24, certo? Então vamos lá pegar o livro e abrir na página 62 para começarmos a falar sobre o capítulo 22, certo? Nós veremos no começo do capítulo que Lela nos informa que ela vai conhecer o Doutor Eduardo. O Doutor Eduardo é aquele que acompanha a sua mãe, é o médico responsável, certo? Pela situação da mãe de Lela, certo? Assim como o transplante também. E eles irão conversar a respeito disso, certo? Então Lela irá indagar do médico sobre a situação de sua mãe, certo? E sobre o transplante de órgãos, certo? Como funciona a questão da espera. Então, tudo isso ela irá perguntar para ele. Vamos ler então página 62, certo? Finalmente conheci o doutor Eduardo, o novo médico de mamãe. Quando abri a porta de casa, ele estava se despedindo de minha avó. Devia ter a idade dela, mais ou menos. Muito simpático. Quanta coisa eu queria perguntar para ele. Não podia perder aquela oportunidade. O senhor já está indo? Posso ir com o senhor até lá embaixo? Ele disse que sim. Entramos no elevador. Você é a Manuela, não é? É, sou eu. O elevador chegou ao térreo. Doutor Eduardo abriu a porta para mim e depois se sentou no sofá da entrada do prédio. Sentei ao seu lado. Chico estava na calçada molhando as plantas, para minha sorte. Se estivesse na portaria, com certeza ia querer ouvir a conversa. O que é que você quer saber? Quis perguntar se mamãe receberia logo um coração novo. Quantas pessoas havia na fila antes dela? Quanto tempo ela podia esperar? Quantos transplantes de coração ele fazia por semana? Eram muitas perguntas e eu não sabia por onde começar. Você quer saber quando sua mãe vai ser operada, não é? Respondi que sim. Ele me fez então outra pergunta. Você sabia que na central de transplantes aqui da cidade há funcionários que passam o dia ligando para os hospitais? Eu não sabia. Sabe para quê? Para encontrar doadores de órgãos nas UTIs e emergências dos hospitais. Telefonam para isso? Telefonam. Não é nada fácil encontrar doadores de órgãos, sabia? Mostrei ao Dr. Eduardo que eu já conheci algumas daquelas questões, mas gente procurando órgãos pelo telefone? Nunca poderia imaginar que aquele trabalho existia. Ficar ligando para os hospitais procurando gente que está morta ou quase morrendo. Então aqui a Lela nos informa sobre o que ela conversa com o médico, certo? E as novas informações que ela descobre acerca do transplante de órgãos, certo? Então percebam que a situação é muito delicada e a cada vez que ela conversa com alguém, fala sobre ou pesquisa sobre transplantes de órgãos, ela descobre algo que a deixa surpresa, certo? Doutor Eduardo me contou que o Brasil, apesar de ter uma lei muito moderna sobre os transplantes, ainda tinha muito que avançar na questão. Em alguns países, ninguém precisava esperar muito para fazer a cirurgia. Na Espanha, por exemplo, um programa de formação de coordenadores de transplantes para trabalhar dentro dos hospitais fez com que aumentasse muito o número de transplantes. Conversamos mais um pouco, mas fiquei sem saber quando seria o transplante de mamãe. Entendi que aquela resposta nem o doutor Eduardo podia me dar. Então aqui ela finaliza, certo, sobre essa questão, sobre a questão do médico que ela queria perguntar, que ela queria conhecer, saber sobre o que aconteceria com a mãe. Então ela só tem mais certeza de que o quadro da mãe dela é incerto,
de que ninguém sabe quando aquilo iria acabar, quando a mãe iria fazer o transplante, certo? Quando ela iria ser operada. Então também nós podemos pensar que isso pode deixá-la mais aflita, certo? Minha mãe precisou ir para o hospital naquela madrugada. Ela não andava bem e por isso o médico havia estado lá em casa. Ele fez algumas recomendações, receitou um remédio, mas não adiantou. Bem de manhãzinha, a mamãe acordou dizendo que não estava se sentindo muito bem, certo? Então, neste capítulo, nós veremos Lela falando com o doutor a respeito da mãe, da operação, sobre transplantes de órgãos e a mãe dela não se sentindo bem, certo? Então, veremos aqui uma situação difícil que eles passam. E no capítulo 23, nós veremos sobre a questão da escola, certo? Passará novamente para a sala de aula e nós veremos que esse assunto virá à tona novamente. Por quê? Porque o professor irá propor uma atividade em grupo, certo? Vamos lá ler o capítulo, certo? O início do capítulo 23. O sinal já havia tocado, avisando o fim do intervalo, mas o professor não aparecia na sala. Começamos a conversar para passar o tempo. Júlia estava do meu lado quando Biel passou por nós. E aí, Biel, tudo bom? Ele respondeu com um simples aceno de cabeça. Júlia suspirou como sempre. Nossa, esse cara é tudo de bom. Preferia não comentar. Vitor surgiu na sala e todos foram se ajeitando em seus lugares. Antes de começar a aula, ele se aproximou de mim e perguntou como ia minha mãe. Eu disse que estava tudo na mesma, sem novidades. Vitor sempre pedia notícias. Naquele dia, mais uma vez, começamos a falar sobre transplantes. Um cara de uma banda de rock havia morrido num acidente em São Paulo e seus órgãos haviam sido doados. Eu não sabia de nada, mas Vitor contou como tudo aconteceu. E depois comentou como era importante a cobertura da mídia. Quando uma pessoa famosa morria e doava seus órgãos, o número de doações sempre aumentava. Então aqui ela vai falar a respeito, nós vamos conseguir entender um pouco mais sobre transplantes de órgãos, certo? Sobre essa questão da mídia, como a mídia ela pode servir como para impulsionar, certo? Para que hajam novos doadores, para incentivar as pessoas a doarem, certo? E, novamente, o assunto da aula será transplante de órgãos, certo? E, no entanto, desta vez o professor propõe que eles criem frases, certo? Para uma campanha de doação de órgãos. Então, os alunos irão se juntar em grupo para criar frases, certo? Para uma campanha fictícia de doação de órgãos, certo? E veremos então algumas das frases que eles criaram, como: dê uma chance à vida, doe seus órgãos. Doação de órgãos, um sentido para a morte. Então, aqui nós vimos duas frases que a Lela expõe, que eles criaram, certo? E ela se sente muito satisfeita com relação a como os colegas se engajam, certo? E em como eles se sensibilizam de criar frases que possam tocar as pessoas com relação a essa temática, certo? Bom, no capítulo 24, nós veremos uma breve conversa, certo? De Lela com a avó a respeito dessas frases criadas em sala. Como nós vimos no capítulo anterior, desde que os professores e os colegas passaram a conversar, a debater sobre o transplante de órgãos e trazer novas informações, tudo o que ela ouvia e descobria e conversava, ela queria levar para casa, como uma forma de incentivar, certo? Como uma maneira de animar a avó, o pai, a mãe, certo? Mesmo que eles não falem sobre isso. Então vamos ler o começo do capítulo, página 68. Transforme sua vida, transforme sua morte, doe órgãos.
Li a frase para a vovó. Ela gostou. Bacana, Lela. Quem fez? Foi o menino lá da minha sala, o Alexandre. A gente fez um trabalho em grupo para criar frases para uma campanha de doação de órgãos. A dele ganhou. Muito legal, né? Vovó disse que aquilo era muito legal mesmo. Nós estávamos jantando na cozinha. Alguém tocou a campainha. Pedro foi atender. Era papai. Minha avó havia pedido para ele pegar uns exames no laboratório. Repeti a frase do Alexandre para ele e contei o que havíamos feito na aula. Peguei meu caderno na mochila e li para eles as outras frases que fizemos na sala. Sueli, que estava preparando uma sopa para a janta, achou que as frases eram muito curtas. Não tem que dizer também que tem um monte de gente na fila esperando um órgão para todo mundo ficar sabendo? Você não disse que quase ninguém sabe disso, Ela? Sueli, a frase tem que ser curta, de impacto, muito concreta, disse meu pai, para todo mundo guardar na cabeça e pensar sobre ela, entende? Resolvi interromper a aula que papai já estava começando a dar para Sueli. Pai, o meu grupo fez uma frase que eu achei até mais legal. Olha só. Viva após a morte, doe seus órgãos. Não é legal? Mas o pessoal achou que a frase do Alexandre era melhor. As duas são muito boas, Lela. Mas que aula interessante essa, hein? Senti papai tão empolgado que aproveitei para saber como iam as coisas. E mamãe, pai, está tudo bem mesmo, não está? Você tem conversado com o doutor Eduardo? Ele já tem ideia do dia da operação? Papai fez o que fazia sempre que o Pedro ou eu começávamos a perguntar sobre o transplante. Disse o seu, depois a gente conversa. Entregou os exames para minha avó e saiu. Ainda tinha que ir à faculdade da aula. Bom, então, Lela vai indagar do pai novamente sobre o transplante da mãe, certo? A respeito do transplante da mãe. E sem sucesso, ela não conseguirá descobrir sobre a situação da mãe, se ela será operada. E sempre vocês vão perceber que o pai fica omitindo, que a avó também não fala muito sobre. Então, é como se eles não quisessem que os filhos soubessem o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas nós podemos refletir que isso é uma forma deles preservarem o emocional de Pedro e de Lela. Lembrando que eles são adolescentes e que tudo aquilo que eles estão passando é uma situação muito delicada, certo? Lembrando que eles têm também a escola, certo? Eles têm os estudos para se preocupar. Então, pensando nisso, é que o pai de Lela, ele acaba, o que nós podemos supor, certo? Que pai de Lela acaba sempre dando uma resposta vaga com relação ao que está acontecendo para não ter que responder às indagações da filha. Não deixei que ele fosse embora. Até na escola todo dia se falava no transplante da mamãe. Mas lá em casa, nenhuma palavra. Nós nunca sabíamos de nada. Chamei o Pedro e levei o papai para o meu quarto. Pai, a gente queria conversar com você. Sobre o que, minha filha? Sobre o que você acha que pode ser, pai? Aquilo já estava me irritando. Por acaso não estava acontecendo nada de anormal lá em casa? Pai, o Pedro e eu queríamos que você contasse pra gente o que está acontecendo de verdade. Como está a situação de mamãe? Papai não estava muito disposto a falar. Pedro insistiu. Pai, quando vai ser o transplante? Não sei, filho. Pode demorar ou não, depende de tanta coisa. Mas depende do quê? Não tem uma fila? Qual o número da mamãe, papai? Perdão, qual o número da mamãe agora, pai? Perguntei. Ela agora já está mais na frente da fila. Então percebam que novamente ele dá uma resposta vaga, certo? A fim de que os filhos não fiquem tão ansiosos, mas que também não saibam o que está acontecendo, certo? No entanto, isso não irá satisfazer Lela, ela não irá se sentir satisfeita com a resposta, mas eles entendem que a questão da fila é algo complexo, certo? Por quê? Porque são muitas pessoas esperando, certo? E ele vai contar que até aquelas pessoas que esperam, nem sempre elas conseguem,
certo? Bom, então, para finalizar com relação a este capítulo, nós iremos perceber que cada vez mais o pai de Lela não terá tantas formas de se esquivar com relação às perguntas da filha e falar sobre o que está acontecendo. Bom, e com relação ao que nós acabamos de estudar referente aos capítulos, proponho a seguinte atividade: pesquise sobre campanha de doação de órgãos e escolha uma para comentar, certo? Então, esta é a atividade da aula de hoje. Aqui finalizamos a nossa aula, certo? Então, espero que vocês tenham entendido e façam a pesquisa para comentar com relação à campanha de doação de órgãos. É isto e até a próxima aula.